O convite chegou numa terça-feira abafada, desses dias em que o ar parece mais pesado do que o normal. Um envelope simples, papel fosco, caligrafia conhecida. O nome de Clara, escrito com a mesma precisão contida de sempre, sem floreios, sem emoção aparente. Aquele detalhe tão pequeno foi suficiente para fazê-la interromper a rotina no meio da sala silenciosa do apartamento em Belo Horizonte. Havia 7 anos desde o último contato. 7 anos desde o término abrupto, sem reconciliações, sem despedidas longas, apenas um corte seco que deixou marcas invisíveis, porém persistentes. Clara agora tinha outra vida. Um emprego estável como arquiteta, amigos que conheciam apenas fragmentos do passado e uma rotina cuidadosamente construída para evitar qualquer tipo de instabilidade emocional. Tudo estava organizado, controlado, seguro. O convite, no entanto, não combinava com segurança. Era para um casamento. O nome que acompanhava o convite fez o estômago de Clara se contrair. Henrique Almeida. O mesmo Henrique que havia sido o centro de uma vida que ela acreditava ter superado. O mesmo que, anos atrás, havia partido sem explicações claras, deixando promessas inacabadas e silêncios prolongados como resposta. O convite não pedia resposta imediata. Não trazia justificativas. Apenas informava data, local, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. E um detalhe que chamou ainda mais atenção. Sua presença é importante. Clara tentou ignorar. Colocou o envelope sobre a mesa, voltou ao computador, forçou concentração nos projetos pendentes. Mas o dia seguiu com falhas, decisões erradas, linhas tortas nos desenhos. Cada tentativa de seguir em frente era interrompida por imagens antigas que insistiam em retornar. Viagens improvisadas, discussões mal resolvidas, despedidas que nunca aconteceram de verdade. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Henrique observava a mesma cidade pequena que havia escolhido para recomeçar. Diferente de Clara, sua vida havia sido marcada por rupturas sucessivas. Tentativas frustradas de estabilidade, escolhas mal calculadas, relações superficiais que nunca preencheram o vazio deixado por um amor interrompido cedo demais. Henrique não enviara o convite por impulso. Havia pensado por meses. O casamento não era apenas um evento social. Era uma tentativa de fechar um ciclo que permanecia aberto. Sua noiva, Laura, conhecia parte da história, mas não tudo. Sabia que Clara existira, mas não compreendia o peso real daquela ausência mal resolvida. A decisão de convidá-la não veio acompanhada de certeza, mas de necessidade. Clara, por sua vez, não sabia exatamente o que a incomodava mais. A lembrança de Henrique ou o fato de que, mesmo depois de tantos anos, bastara um envelope para desmontar a estabilidade que ela acreditava ter conquistado. Havia algo naquele convite que parecia deslocado, quase inadequado. Não era apenas um pedido de presença. Era um chamado silencioso para encarar algo que nunca fora devidamente enfrentado. A ideia de reencontro trazia mais perguntas do que respostas. O que ele esperava dela, o que ainda restava entre os dois, e principalmente, por que agora? O passado entre Clara e Henrique nunca fora simples. Ambos haviam se separado não por falta de amor, mas por escolhas feitas no momento errado. Por pressões externas, por medos que nenhum dos dois soube nomear na época. O conflito não explodira. Ele se arrastara até se tornar insustentável, corroendo aos poucos aquilo que antes parecia sólido. Agora, anos depois, o convite surgia como um ponto fora da curva, um gesto que contrariava a lógica do distanciamento, da superação silenciosa, da vida que segue sem olhar para trás. Clara sabia que ignorar o convite seria a opção mais segura, mas também sabia que segurança nem sempre significava paz. Havia algo pendente, uma tensão não resolvida que o tempo não fora capaz de apagar completamente. O conflito principal não estava no reencontro em si, mas no que ele poderia revelar,
verdades soterradas, decisões mal compreendidas e sentimentos que talvez nunca tivessem sido devidamente encerrados. O convite permanecia ali, imóvel sobre a mesa, enquanto Clara entendia, com desconforto crescente, que aquela história não havia terminado como ela acreditara. Talvez nunca tivesse terminado de fato. A cidade para onde o convite apontava não aparecia com frequência nos mapas mentais de Clara. Um município pequeno do interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia seguir outro ritmo, menos apressado, menos fragmentado. Ruas estreitas, fachadas antigas preservadas mais por costume do que por política pública. E uma vida social construída sobre encontros previsíveis. A missa de domingo, o café da manhã na padaria da praça, os comentários repetidos sobre quem chegou ou quem foi embora. Henrique escolhera aquele lugar justamente por isso. Depois de anos transitando entre capitais, contratos temporários e relações instáveis, buscara algo que não exigisse performance constante. Trabalhando agora com assessoria financeira para pequenos produtores locais, ele havia se integrado lentamente à dinâmica da cidade. Não era exatamente aceito, mas também não era um estranho. O suficiente para existir sem precisar explicar demais. Laura fazia parte desse cenário. Professora da rede pública, conhecida por sua postura prática e discreta, ela se encaixava na cidade como alguém que nunca pensou em sair. Diferente de Clara, Laura não carregava ambições expansivas ou rupturas bruscas no passado. Sua relação com Henrique havia sido construída com cuidado, baseada mais em estabilidade do que em intensidade. Ainda assim, havia lacunas que ela preferia não explorar a fundo. Clara, por outro lado, vinha de um ambiente urbano marcado por pressões constantes. Belo Horizonte lhe oferecia oportunidades, mas também exigia adaptação contínua. Seu círculo social era composto por colegas de trabalho, encontros marcados com antecedência e conversas que raramente se aprofundavam além do necessário. A cidade funcionava como um escudo, grande o bastante para diluir memórias antigas. Ao decidir considerar o convite, Clara passou a revisitar fragmentos do passado que há anos evitava. O relacionamento com Henrique havia começado ainda na juventude, quando ambos acreditavam que escolhas difíceis poderiam ser adiadas indefinidamente. Ele era impulsivo. Tomava decisões rápidas, confiava demais na própria intuição. Ela era estratégica, calculava riscos, tentava antecipar consequências. Essas diferenças nunca haviam sido o problema inicial. Tornaram-se um problema quando a vida exigiu definições claras: carreira, cidade, prioridades. Henrique queria experimentar, mudar, arriscar. Clara precisava de estrutura. O desgaste veio da incompatibilidade de tempos, não da falta de sentimento. Personagens secundários também orbitavam esse passado. Marcos, amigo antigo de Henrique, fora testemunha silenciosa do término. Sempre pragmático, acreditava que algumas relações simplesmente não sobrevivem à transição para a vida adulta. Helena, colega de Clara no escritório, conhecia apenas a versão resumida da história, mas percebia quando o nome de Henrique surgia em conversas mal disfarçadas. O Brasil, como pano de fundo, não aparecia apenas como cenário físico, mas como força social. Expectativas familiares, pressão por estabilidade, a constante comparação entre dar certo e fracassar, moldaram decisões importantes. No interior, essas pressões se tornavam ainda mais visíveis, amplificadas pela proximidade entre as pessoas e pela dificuldade de manter segredos. Henrique sentia isso diariamente. Cada escolha era observada, comentada, interpretada. O casamento, mais do que uma decisão pessoal, tornara-se um evento coletivo. Convidar Clara, nesse contexto, era um gesto que rompia não só com o passado, mas com as expectativas silenciosas da cidade. Clara compreendia que, ao aceitar o convite, não enfrentaria apenas Henrique.
Enfrentaria versões antigas de si mesma, julgamentos implícitos e perguntas que ninguém faria em voz alta, mas todos formulariam internamente. O ambiente não permitiria neutralidade. Cada presença carregava significado. O reencontro, portanto, não seria apenas entre dois ex-companheiros. Seria um choque entre mundos que haviam seguido direções distintas, mas que ainda compartilhavam um ponto de origem comum. O passado começava a ganhar contornos mais nítidos, não como lembrança isolada, mas como força ativa, pronta para interferir no presente. Nada ali era excessivo ou melodramático. Tudo se construía de forma silenciosa, acumulativa, como rachaduras pequenas que só revelam sua gravidade quando já se tornaram impossíveis de ignorar. A confirmação da presença de Clara não veio com entusiasmo, mas com uma formalidade calculada. Um e-mail curto, sem justificativas emocionais, apenas o aviso de que ela estaria lá. Para Henrique, a resposta teve o impacto de um alerta silencioso. O que antes era hipótese, agora se tornava inevitável. O reencontro deixava de ser abstrato para ganhar data, horário e consequências reais. Nos dias que antecederam o casamento, a cidade entrou em ritmo de expectativa. Pequenos eventos começaram a se sobrepor. Reuniões com fornecedores, visitas de parentes distantes, comentários atravessados nas esquinas. Henrique percebeu que sua decisão ecoava além do que havia previsto. Cada menção ao nome de Clara gerava reações sutis, olhares avaliadores, silêncios estratégicos. Ninguém perguntava diretamente, mas todos observavam. Laura sentiu a mudança no comportamento dele antes mesmo de compreender sua origem. Henrique passou a se ausentar com mais frequência, evitava conversas longas, respondia perguntas com evasivas. Não era culpa direta de Clara, mas a simples possibilidade do reencontro reacendeu inseguranças que Laura nunca havia enfrentado. Até então, acreditava que o passado estava encerrado. Agora percebia que algumas portas haviam sido apenas encostadas. Clara chegou à cidade 2 dias antes da cerimônia. O deslocamento físico teve efeito imediato. O silêncio noturno, quebrado apenas por sons distantes, contrastava com o ritmo urbano ao qual estava acostumada. Cada esquina parecia carregar memórias que não eram dela, mas que, ainda assim, a envolviam. A presença dela não passou despercebida. Em cidades pequenas, novidades se espalham com rapidez quase automática. O primeiro encontro aconteceu de forma indireta. Não houve abraço, nem palavras de impacto. Apenas um cruzar de olhares no mercado local. Rápido, desconfortável. O suficiente para confirmar que nada havia sido resolvido. Henrique percebeu, naquele instante, que Clara não era apenas uma lembrança. Ela estava ali, concreta, observando, avaliando. O conflito começou a se intensificar a partir desse momento. Henrique passou a questionar decisões recentes, não por arrependimento explícito, mas por comparação involuntária. Clara, por sua vez, percebeu que o Henrique diante dela não correspondia exatamente ao homem que guardara na memória. Havia nele uma contenção diferente, uma tentativa visível de se ajustar a expectativas externas. Personagens secundários começaram a interferir de maneira mais direta. Marcos tentou dissuadir Henrique de qualquer aproximação. Para ele, o reencontro era desnecessário e potencialmente destrutivo. Helena, à distância, mantinha contato com Clara, oferecendo apoio discreto, mas alertando para o risco emocional de permanecer em um ambiente carregado de tensão não resolvida. A tensão aumentou quando Laura, por acaso, encontrou Clara em uma cafeteria próxima à Praça Central. O encontro foi educado, quase protocolar, mas carregado de subtextos. Nenhuma das duas mencionou Henrique diretamente, mas tudo girava em torno dele. O desconforto não vinha de rivalidade aberta, mas da percepção mútua de que ocupavam espaços que nunca haviam sido claramente delimitados. O conflito principal se deslocou então
do reencontro em si para as escolhas que cada personagem precisava enfrentar. Henrique se via dividido entre a estabilidade construída e o passado mal resolvido. Clara lutava contra a vontade de entender o que havia sido deixado para trás, sabendo que qualquer resposta poderia desestabilizar mais do que esclarecer. Eventos aparentemente pequenos começaram a carregar peso desproporcional. O ensaio mal organizado, um comentário feito em tom inadequado, um atraso sem explicação. Cada detalhe se somava, criando uma atmosfera de iminência. A cidade, com sua proximidade constante, amplificava tudo. Não havia espaço para neutralidade. O conflito se intensificou quando rumores começaram a circular. Sugestões veladas de que o convite não fora inocente, de que algo poderia acontecer antes do casamento. Henrique se tornou alvo de especulações silenciosas, enquanto Clara passou a ser observada como um elemento disruptivo. Nenhum confronto direto aconteceu, mas o acúmulo de tensão tornava qualquer gesto potencialmente explosivo. O desenvolvimento do conflito não caminhava para uma resolução imediata. Pelo contrário, cada personagem se via mais preso às próprias escolhas. O passado, que deveria permanecer encerrado, tornava-se cada vez mais presente, influenciando decisões e comportamentos. O casamento, antes visto como ponto final, começava a assumir outro papel, o de catalisador, um evento que forçaria definições, revelaria intenções e colocaria à prova a capacidade de cada um de lidar com consequências que não podiam mais ser adiadas. Nada ainda havia acontecido de forma explícita, mas tudo indicava que algo precisava acontecer. Com a proximidade do casamento, pequenas histórias paralelas começaram a se entrelaçar ao conflito principal, aprofundando tensões que antes se mantinham discretas. Nenhuma delas existia de forma isolada. Todas orbitavam, direta ou indiretamente, a presença de Clara na cidade e o desconforto crescente de Henrique. Laura passou a enfrentar uma subtrama silenciosa, quase invisível aos olhos dos outros. Na escola onde lecionava, colegas comentavam o casamento como um marco de estabilidade, um exemplo de vida certa. Esse discurso, repetido de maneira aparentemente inofensiva, começou a gerar um incômodo profundo. A ideia de que sua relação representava segurança contrastava com a instabilidade emocional que ela percebia em Henrique. Pela primeira vez, Laura se perguntou se conhecia realmente o homem com quem iria se casar. Marcos, por sua vez, envolveu-se em uma tentativa mal calculada de controlar danos. Acreditando que o reencontro poderia comprometer tudo, passou a interferir mais diretamente, sugerindo ajustes na agenda do casamento e criando situações que evitassem encontros entre Clara e Henrique. Essas intervenções, embora bem intencionadas, geraram o efeito oposto. Tornaram-se evidentes demais, chamando atenção para aquilo que tentavam esconder. Clara também se viu presa a uma subtrama interna que se refletia em ações concretas. Uma antiga proposta de trabalho que exigiria sua mudança definitiva para São Paulo ressurgiu justamente naquele momento. A decisão precisava ser tomada em poucos dias. Aceitar significava fechar definitivamente qualquer possibilidade de retorno emocional. Recusar implicava admitir que ainda havia algo pendente demais para ser ignorado. O tempo agora tornava-se um fator de pressão real. A cidade reagia como um organismo único. Comentários atravessados, convites inesperados, encontros forçados em eventos pequenos. Tudo conspirava para reduzir o espaço entre os personagens. A impossibilidade de anonimato transformava cada gesto em mensagem. Clara percebeu que permanecer ali exigia mais energia emocional do que havia previsto. Uma subtrama familiar começou a ganhar peso quando a mãe de Henrique chegou à cidade. Tradicional, observadora, rapidamente percebeu a tensão não verbalizada.
Sem confrontos diretos, ela passou a fazer perguntas pontuais, aparentemente inocentes, mas estrategicamente colocadas. Suas observações trouxeram à tona conflitos antigos entre expectativas familiares e escolhas pessoais, aprofundando o dilema de Henrique. A pressão temporal se intensificou com o ensaio geral do casamento. O evento reuniu todos os personagens em um mesmo espaço, eliminando rotas de fuga. O clima, embora cordial na superfície, era marcado por pausas longas demais, sorrisos calculados e silêncios desconfortáveis. Nada explícito aconteceu, mas a tensão se acumulava de forma quase palpável. Outra subtrama se desenvolveu a partir de Helena, que decidiu visitar Clara na cidade. Sua presença trouxe um contraste direto entre o mundo urbano e o interior. Helena não escondia o desconforto com a exposição excessiva e alertava Clara sobre os riscos emocionais de permanecer ali por mais tempo. Essa voz externa funcionava como contraponto racional, mas não oferecia soluções fáceis. Cada subtrama contribuía para estreitar o cerco em torno do conflito principal. As decisões deixavam de ser adiáveis. A sobreposição de prazos, expectativas e observações externas criava uma sensação constante de urgência. O casamento, agora iminente, tornava-se menos uma celebração e mais um ponto de convergência de tensões acumuladas. Apesar da complexidade crescente, nenhuma subtrama desviava o foco central. Todas convergiam para a mesma pergunta não formulada: o que realmente restava entre Clara e Henrique e até que ponto ignorar essa resposta seria mais destrutivo do que enfrentá-la. A narrativa avançava sem explosões, mas com a certeza de que o equilíbrio precário não poderia se sustentar por muito mais tempo. O ponto de virada não chegou com barulho ou escândalo. Veio de forma contida, quase discreta, como tudo naquela cidade acostumada a esconder tensões sob gestos educados. Faltavam menos de 24 horas para o casamento quando um imprevisto reorganizou completamente o eixo da história. O ensaio havia terminado mais cedo do que o previsto. Alguns convidados se dispersaram pela praça central, enquanto outros retornaram às casas onde estavam hospedados. Clara caminhava sozinha quando recebeu uma mensagem curta no celular. Não havia nome salvo, apenas um número conhecido demais para ser ignorado. Henrique pediu para encontrá-la. O local escolhido foi um mirante afastado, pouco frequentado à noite. Não era um lugar romântico, mas oferecia distância suficiente dos olhares atentos da cidade. Quando Clara chegou, Henrique já estava lá. Não houve troca de cumprimentos. A tensão acumulada dispensava formalidades. O que começou como uma tentativa de conversa controlada, rapidamente se transformou em revelação. Henrique não falou do passado com nostalgia, nem buscou justificativas emocionais. Falou de decisões. Admitiu que o convite não fora apenas um gesto de cortesia. Havia sido um teste, uma tentativa de entender se o silêncio entre eles realmente significava encerramento. A revelação central veio em seguida. Henrique confessou que adiara o casamento mais de uma vez, sem que Laura soubesse a real razão. Não por dúvida em relação a ela, mas pela incapacidade de resolver o que ficara pendente com Clara. O reencontro, portanto, não era consequência do casamento. O casamento era consequência do não enfrentamento do passado. A reação de Clara não foi imediata. Não houve lágrimas nem acusações. O impacto veio na forma de um afastamento físico, um passo para trás, que evidenciava o peso daquela revelação. Pela primeira vez, ela compreendeu que o término não havia sido apenas uma escolha equivocada de tempos, mas também uma fuga mútua. O ponto de virada se consolidou quando Clara revelou algo que Henrique não sabia: a proposta de trabalho em São Paulo.
A decisão ainda não estava tomada, mas o prazo se encerraria na manhã seguinte. Aquela informação mudou o equilíbrio da conversa. O futuro deixava de ser uma abstração e passava a exigir posicionamento imediato. O encontro foi interrompido por um evento inesperado. Laura, preocupada com a ausência prolongada de Henrique, decidiu procurá-lo. Não houve cena explícita, mas o cruzamento de olhares foi suficiente. Laura entendeu que algo havia acontecido, mesmo sem ouvir uma palavra. O silêncio, naquele momento, dizia mais do que qualquer explicação. O retorno à cidade foi marcado por distanciamento. Henrique tentou se aproximar, mas Laura manteve uma postura firme, controlada demais para ser tranquila. Não houve confronto direto, mas a relação sofreu uma ruptura invisível, porém profunda. O ponto de virada não foi apenas emocional. Ele redefiniu os papéis. Clara deixou de ser espectadora e se tornou agente de mudança. Henrique perdeu a ilusão de que poderia manter o passado compartimentado. Laura percebeu que sua estabilidade estava construída sobre informações incompletas. Naquela noite, decisões silenciosas começaram a ser tomadas. Clara revisou documentos no quarto do hotel, encarando a própria assinatura como se fosse um limite físico. Henrique passou horas acordado, consciente de que qualquer escolha implicaria perda. Laura organizou o vestido do casamento com uma precisão quase mecânica, como se o controle externo pudesse compensar o caos interno. O ponto de virada não trouxe respostas. Trouxe urgência. Nada mais seguiria o curso planejado. O casamento, o reencontro e as escolhas futuras estavam agora interligados de forma irreversível. O que antes parecia uma cerimônia previsível tornava-se o epicentro de uma transformação que ninguém ali estava preparado para enfrentar completamente. A manhã do casamento amanheceu com um silêncio desconfortável. Não havia clima de celebração, apenas uma sucessão de movimentos automáticos que mascaravam a tensão acumulada da noite anterior. A cidade acordou cedo, como de costume, mas para os personagens centrais o tempo parecia suspenso. Henrique foi o primeiro a sentir o peso das consequências. As mensagens que tentou enviar a Laura ficaram sem resposta. No espaço antes ocupado por certezas práticas, instalou-se uma ansiedade contida. Cada gesto agora parecia carregado de significado, e a ausência de confronto direto tornava tudo mais difícil de decifrar. Ele compreendia que havia ultrapassado um limite invisível, mesmo sem palavras duras ou acusações explícitas. Laura reagiu de forma oposta ao esperado. Em vez de explosões emocionais, adotou uma postura distante e funcional. Cumpriu compromissos, respondeu a familiares, supervisionou detalhes da cerimônia. Essa contenção não indicava tranquilidade, mas controle. A decisão de manter o casamento naquele dia ainda não estava descartada, mas agora era atravessada por uma dúvida silenciosa que crescia a cada interação. Clara observava tudo à distância. A conversa da noite anterior não gerara alívio nem sensação de encerramento. Pelo contrário, ampliara a complexidade das escolhas que precisava fazer. A proposta de trabalho em São Paulo tornara-se um símbolo concreto de mudança. Permanecer ali, assistindo às consequências de decisões que não eram mais apenas dela, exigia um tipo de coragem diferente daquela que acreditava possuir. As reações se espalharam para além do trio central. Marcos percebeu rapidamente que algo havia mudado. O comportamento de Henrique estava mais tenso, menos previsível. Tentou intervir novamente, sugerindo que certos assuntos fossem deixados para depois da cerimônia. Sua tentativa de normalização, no entanto, soou deslocada. Não havia mais depois garantido. A mãe de Henrique intensificou sua observação silenciosa. Sem confrontos diretos, passou a se posicionar de maneira estratégica, permanecendo próxima demais nos momentos críticos. Sua presença reforçava a pressão familiar, lembrando-o de expectativas que iam além do desejo pessoal.
O espaço físico do casamento, antes preparado para acolher convidados, tornou-se um cenário de vigilância mútua. Cada olhar parecia medir reações. Cada atraso gerava interpretações. A cidade, novamente, funcionava como amplificador emocional. Nada passava despercebido. O efeito mais profundo do ponto de virada manifestou-se internamente. Henrique começou a reconhecer padrões antigos, evitar conflitos, adiar decisões difíceis, acreditar que o tempo resolveria o que exigia enfrentamento direto. Essa percepção não veio acompanhada de redenção imediata, mas de desconforto crescente. Laura, por sua vez, passou a reconsiderar o significado de estabilidade. O que antes parecia sólido, agora revelava fissuras. A reação controlada escondia uma reavaliação profunda. Continuar por segurança ou interromper para preservar a própria integridade emocional. Clara reagiu com movimento. Ao invés de permanecer paralisada, começou a se preparar para partir. Organizou horários, confirmou detalhes da viagem, como se a ação concreta pudesse devolver algum controle. No entanto, cada passo nessa direção também trazia a sensação de que algo ficaria irremediavelmente inacabado. As consequências do ponto de virada não se expressaram em decisões finais naquele momento. Manifestaram-se como deslocamentos sutis, mudanças de postura e redefinições internas. O equilíbrio anterior havia sido quebrado e nenhum personagem conseguia mais fingir que tudo permanecia igual. O casamento, que deveria representar um encerramento, agora se transformava em um espelho das escolhas não resolvidas. A cerimônia, prestes a começar, carregava um peso simbólico muito maior do que qualquer um ali havia previsto. A superação não começou com uma decisão clara, mas com pequenas rupturas no comportamento de cada personagem. O dia avançava, e o tempo que restava antes da cerimônia diminuía, forçando mudanças que não podiam mais ser adiadas ou ignoradas. Henrique foi o primeiro a agir de maneira diferente. Em vez de continuar evitando o conflito, procurou Laura antes do início oficial da cerimônia. Não houve discurso elaborado nem tentativas de minimizar o ocorrido. Ele falou de forma direta, assumindo a responsabilidade por não ter sido transparente. Pela primeira vez, não tentou explicar demais nem buscar aprovação. Limitou-se a expor fatos e admitir falhas. Essa postura não resolvia o problema, mas marcava um rompimento com o padrão de fuga que o acompanhara por anos. Laura ouviu sem interromper. A reação não foi imediata nem definitiva. O crescimento dela se manifestou na recusa em aceitar respostas incompletas. Pela primeira vez, deixou claro que não tomaria decisões baseadas apenas na expectativa alheia ou na manutenção de uma imagem estável. Sua postura firme, sem dramatização, indicava um amadurecimento silencioso. Escolheria a si mesma, independentemente do desfecho. Clara enfrentava um processo diferente de superação. Para ela, o crescimento estava em abandonar a posição confortável de observadora racional. Percebeu que havia passado anos evitando confrontar sentimentos sob o pretexto de maturidade. A proposta de trabalho, agora confirmada em termos práticos, deixava claro que a fuga também podia se disfarçar de oportunidade. A superação exigia encarar o impacto emocional de permanecer ou partir sem respostas fáceis. A cidade, como pano de fundo, refletia esse momento de transição. O movimento em torno da cerimônia seguia, mas com uma tensão perceptível. O tempo pressionava. A iminência do clímax obrigava todos a abandonar posturas antigas. Personagens secundários também passaram por ajustes. Marcos recuou. Pela primeira vez, reconheceu que suas tentativas de controle apenas prolongavam conflitos. Sua decisão de se afastar, ainda que temporariamente, permitiu que Henrique enfrentasse as consequências sem interferências.
A mãe de Henrique, confrontada com a possibilidade real de ruptura, suavizou sua postura. Não houve pedidos explícitos, nem cobranças diretas. Sua mudança foi sutil, mas significativa, um gesto de aceitação silenciosa de que escolhas adultas carregam perdas inevitáveis. O crescimento não se manifestou como vitória emocional, mas como clareza desconfortável. Henrique compreendeu que não poderia mais sustentar duas narrativas simultâneas. Laura percebeu que estabilidade sem verdade era uma forma de fragilidade. Clara reconheceu que o passado não precisava ser revivido, mas precisava ser reconhecido. Cada um avançava de maneira distinta, mas convergente. A superação, naquele contexto, não significava seguir em frente sem olhar para trás, mas assumir o peso das próprias escolhas sem terceirizar responsabilidades. A transformação do protagonista, Clara, tornava-se visível nas ações. Ela parou de evitar encontros, de racionalizar excessivamente, de tratar emoções como problemas técnicos a serem resolvidos. Passou a agir com intenção, mesmo sem garantias de conforto. O crescimento pessoal não resolveu o conflito central, mas preparou o terreno para enfrentá-lo de forma mais honesta. As máscaras sociais, cuidadosamente mantidas até então, começavam a cair. O caminho para o clímax estava aberto, não por força externa, mas por mudanças internas irreversíveis. O tempo deixou de ser abstrato. Faltavam poucas horas para o início da cerimônia, e cada minuto carregava um peso que não podia mais ser diluído por distrações. A preparação para o clímax não aconteceu em grandes gestos, mas na resolução silenciosa de subtramas e na convergência inevitável das escolhas feitas. Clara tomou a primeira decisão concreta. Confirmou a proposta de trabalho em São Paulo. O e-mail enviado não trazia emoção, apenas objetividade. Ao fazê-lo, sentiu um alívio imediato, seguido por uma inquietação persistente. A escolha não encerrava o conflito, mas delimitava um território. Pela primeira vez, não estava reagindo aos acontecimentos, estava se posicionando. Henrique, informado indiretamente da decisão de Clara, entendeu o significado do gesto, não como rejeição, mas como afirmação de autonomia. A preparação dele para o clímax passou pela aceitação de que não controlava mais o ritmo dos acontecimentos. Sua tentativa de manter todos os caminhos abertos havia falhado. Restava lidar com as consequências. Laura também avançou. Em uma conversa breve com a mãe, estabeleceu limites claros, recusou conselhos velados, interrompeu expectativas implícitas. Essa resolução de subtrama familiar fortaleceu sua postura. Independentemente do desfecho, não permitiria que a decisão fosse tomada por pressão externa. As subtramas menores começaram a se encerrar. Marcos organizou sua saída da cidade para a noite seguinte, consciente de que sua presença já não era necessária. Helena retornou a Belo Horizonte, deixando Clara sozinha para enfrentar os momentos finais. A ausência dessas vozes externas intensificou a sensação de isolamento e responsabilidade. O espaço da cerimônia foi preparado com precisão. Cada detalhe físico contrastava com o caos emocional latente. O ambiente não oferecia refúgio. A proximidade entre os personagens tornava qualquer evasão impossível. O local funcionava como uma arena silenciosa, onde escolhas seriam expostas, mesmo sem discursos públicos. Henrique teve um último momento de introspecção, breve e contido. Não revisitou o passado, nem idealizou futuros alternativos. Reconheceu apenas que o clímax exigiria uma decisão clara, qualquer que fosse. A preparação para ele significava abandonar a ambiguidade. Clara retornou ao hotel para organizar a partida. A mala pronta simbolizava movimento, mas não fuga. Ela não planejava desaparecer sem enfrentar o momento final. Sua presença na cerimônia não era mais condicionada à expectativa alheia,
mas a uma necessidade pessoal de fechamento. Laura vestiu-se sem pressa. Cada gesto era deliberado. A preparação não era para agradar, mas para enfrentar. A consciência de que poderia interromper o curso planejado trouxe uma estranha sensação de controle. Pela primeira vez, o casamento deixava de ser um roteiro fixo. A tensão crescia sem recorrer a repetições ou discursos internos extensos. As ações falavam por si. O ritmo acelerava naturalmente, impulsionado pela proximidade do evento central. Não havia mais espaço para adiamentos. A preparação para o clímax não prometia resolução confortável. Prometia apenas confronto com a verdade. Os personagens estavam posicionados. As subtramas resolvidas haviam eliminado distrações. Restava apenas o momento em que escolhas privadas se tornariam públicas, alterando definitivamente o curso da história. O início da cerimônia não foi marcado por música ou emoção evidente, mas por um silêncio denso que se espalhava entre os convidados. O espaço estava cheio, mas a atenção parecia concentrada em poucos rostos. Todos sentiam, mesmo sem compreender exatamente por quê, que aquele casamento carregava algo fora do comum. Clara ocupava um lugar discreto, próximo ao fundo. Não buscava visibilidade, mas também não se escondia. Sua presença ali já não tinha o peso da expectativa romântica, e sim o da verdade assumida. A mala pronta no hotel não era uma ameaça de fuga, mas um lembrete de que sua escolha já havia sido feita. Henrique aguardava no altar com uma postura rígida. Não havia nervosismo típico, apenas tensão contida. Ele observava os movimentos ao redor com atenção excessiva, como alguém que sabe que algo decisivo está prestes a acontecer. O crescimento vivido nas horas anteriores tornava impossível repetir antigos padrões. Não havia mais espaço para a ambiguidade. Laura entrou sem hesitação. O vestido cuidadosamente ajustado contrastava com a expressão firme. Cada passo era consciente. Não caminhava movida por impulso, nem por pressão externa. Caminhava porque havia decidido enfrentar o momento, não evitá-lo. O celebrante iniciou o rito e as palavras protocolares avançaram como um roteiro conhecido. Mas o clímax não veio do discurso oficial, veio da interrupção inesperada, não teatral, não explosiva, apenas necessária. Antes da troca de votos, Laura pediu a palavra. O gesto foi simples, mas suficiente para alterar completamente o ambiente. Não houve murmúrios altos, apenas um deslocamento imediato de atenção. Laura não falou de traição, nem expôs detalhes íntimos. Falou de verdade. Disse que não poderia iniciar uma vida baseada em silêncios e pendências. Reconheceu o afeto que existia, mas deixou claro que amor sem transparência se tornara inviável. Henrique não tentou interrompê-la. Sua transformação se manifestou na aceitação plena do momento. Quando falou, não pediu tempo, nem prometeu mudanças futuras. Admitiu que havia falhado ao não encerrar o passado antes de construir o presente. Suas palavras não buscavam absolvição, apenas coerência. O clímax atingiu seu ponto máximo quando Laura tomou a decisão final. Ela não cancelou o casamento com raiva, nem o manteve por conveniência. Optou por interromper a cerimônia, não como ruptura dramática, mas como preservação da própria integridade emocional. A reação dos convidados foi contida, confusa, respeitosa. Em uma cidade acostumada a histórias sussurradas, aquele gesto direto representava algo raro, clareza pública. Clara assistiu sem intervir. Sua transformação se completava ali. Não sentiu vitória nem nostalgia. Sentiu encerramento. O passado, finalmente, deixava de ser uma força ativa. Não porque fora retomado, mas porque fora reconhecido e encerrado diante de todos. O confronto final entre Clara e Henrique aconteceu após a dispersão parcial dos convidados. Não houve declarações de amor nem promessas de retomada. Houve reconhecimento mútuo.
Ambos entenderam que o clímax não exigia reconciliação para ser completo. A reviravolta surpreendente não estava em um retorno romântico, mas na escolha consciente de não repetir padrões antigos. Henrique ficou sozinho, mas não destruído. Pela primeira vez, assumia integralmente as consequências de suas decisões. Laura partiu sem humilhação, levando consigo a dignidade de quem escolhe a verdade. Clara seguiu em frente, sem carregar dúvidas não ditas. O clímax resolveu o conflito central de maneira única. Ninguém venceu no sentido tradicional, mas todos se transformaram. A história alcançava seu ponto máximo, não pela explosão emocional, mas pela ruptura clara com o que antes era sustentado pelo silêncio. Os dias que se seguiram ao casamento interrompido foram marcados por uma quietude estranha, quase respeitosa. A cidade, acostumada a comentar tudo, pareceu entender que alguns acontecimentos não pediam explicações públicas. O episódio deixou marcas, mas também instaurou um novo tipo de silêncio, menos especulativo, mais reflexivo. Henrique permaneceu na cidade. A escolha de não partir imediatamente foi deliberada. Ele precisava lidar com as consequências sem recorrer à fuga geográfica, algo que sempre fizera em momentos de desconforto. O trabalho continuou, agora sem a ilusão de estabilidade emocional. Pela primeira vez, enfrentava a própria rotina sem se esconder atrás de planos futuros ou promessas não cumpridas. O crescimento não trouxe conforto imediato, mas trouxe coerência. Laura deixou a cidade alguns dias depois. Não houve despedidas públicas nem explicações formais. Sua decisão não foi tratada como fracasso, mas como um reposicionamento pessoal. Ao retornar para a casa da irmã, iniciou um período de reorganização silenciosa. A interrupção do casamento, longe de ser um ponto final doloroso, tornou-se um marco de respeito próprio. O futuro permanecia indefinido, mas não ameaçador. Clara partiu conforme planejado. A mudança para São Paulo aconteceu sem dramaticidade. O novo trabalho exigia foco, adaptação e presença constante, exatamente o tipo de desafio que sempre valorizara. A diferença era interna. Ela não carregava mais a sensação de pendência emocional. O reencontro não reabriu feridas, fechou-as de forma definitiva. O contato entre Clara e Henrique não continuou, não por ressentimento, mas por compreensão mútua de que o encerramento havia sido suficiente. Cada um seguiu caminhos distintos, agora livres da necessidade de justificar decisões passadas. As consequências a longo prazo começaram a se revelar de forma sutil. Henrique passou a estabelecer relações mais transparentes, mesmo que isso significasse enfrentar desconfortos iniciais. Laura redefiniu o que entendia por estabilidade, priorizando autenticidade em vez de previsibilidade. Clara consolidou uma versão mais integrada de si mesma, onde razão e emoção deixaram de competir. A história não se encerrou com reconciliações nem promessas futuras. Encerrou-se com algo mais raro, aceitação. As escolhas feitas não apagaram o passado, mas o colocaram em perspectiva. O amor que existiu foi reconhecido sem ser romantizado, e a perda foi compreendida sem ser transformada em tragédia. O final surpreendente não esteve na ruptura do casamento em si, mas na maturidade coletiva com que as consequências foram assumidas. A jornada não levou à união, mas à integridade emocional de cada personagem. Meses depois, Clara cruzou a Avenida Paulista em uma manhã comum, carregando uma pasta de projetos e o peso leve de quem já não precisa revisar o passado. Em uma cafeteria discreta, recebeu uma mensagem inesperada. Um convite profissional assinado por Laura, agora envolvida em um projeto educacional independente. O nome de Henrique não aparecia, e isso era intencional. Na pequena cidade mineira, Henrique observava a praça em silêncio, consciente de que algumas histórias não pedem continuidade, apenas compreensão.
O futuro seguia aberto, mas sem pendências. Se esta história despertou algo em você, uma lembrança, uma dúvida, uma identificação silenciosa, ela cumpriu seu propósito. Quantas vezes mantemos decisões em suspenso por medo de enfrentar verdades simples, porém difíceis? Convite do amor não fala apenas sobre reencontros, mas sobre coragem emocional, escolhas conscientes e a maturidade de aceitar finais que não seguem o roteiro esperado. Compartilhe suas reflexões, comente o que mais te impactou e divida esta história com quem também acredita que nem todo amor termina em união. Alguns terminam em libertação.